E aí galera, a gente vem trazendo aqui para vocês mais uma videoaula de MATLAB, segunda videoaula. A primeira, como eu cansei de dizer, foi bem básica, foi bem introdutória para tentar apresentar mais o software, mais voltado para quem nunca mexeu com isso mesmo. E agora a gente está um pouquinho mais além. E a gente vai falar nessa videoaula aqui de matrizes e vetores. Para quem está familiarizado com álgebra linear, não vai ter muitos problemas para isso. A gente vai só introduzir esses conceitos na programação. Não é nada muito complicado, mas é uma boa forma de começar a dificultar aqui e começar a aprender um pouco mais sobre o software. Dessa vez eu vou utilizar o MATLAB 2011 para gravar essa aula. Então, o layout é um pouco diferente, mas o funcionamento é basicamente o mesmo. Então, a forma de programar é a mesma. Então, só estou avisando caso você veja que é diferente, etc. Então, vamos começar logo, né? Bom, como eu disse, eu vou falar um pouco sobre vetores hoje. A definição de vetor vem mais da física, né? Por quê? Porque o vetor é utilizado para descrever uma, uma grandeza que, além de intensidade, precisa de uma direção e um sentido bem definidos para defini-la bem, para caracterizá-la bem. Ou seja, a definição de vetor vem mais da física. E várias grandezas físicas são definidas como vetor. Por exemplo, a força, velocidade, aceleração são vetores e são muito momento, né? São muito importantes em várias áreas aí, né? Da física no geral, mecânica dos fluidos, ciências materiais, enfim, vetores são utilizados o tempo inteiro. E é por isso que a gente está tentando passar para vocês um pouco sobre vetores e matrizes, né? Matrizes também, né? Na verdade, quem faz engenharia, quem já estudou álgebra, obviamente sabe que um vetor não é nada mais que uma matriz linha. Então vou parar de falar um pouquinho e vou partir para o que interessa, né? Aqui eu estou declarando um vetor, de 1 até 5. Como você declara esse vetor? Você coloca uma série de elementos, quantos você quiser, entre colchetes, e separa dois elementos consecutivos por espaço. Abre colchetes, primeiro elemento, espaço, segundo elemento, espaço, terceiro elemento, espaço, até onde você quiser. Quando você terminar, você só coloca fecha colchetes, né? Então é bem simples declarar um vetor. Ali está nosso vetor de 1 a 5 aqui, que é o vetor A. Mas também existem outras formas de declarar esse vetor. Por exemplo, eu posso declarar o vetor B, que vai ser 1, 2π, 3π, 4π. Ele vai me dar esse vetor. Ou seja, em vez de declarar o elemento, cada elemento valor fixo, valor conhecido, você coloca uma expressão que vai dar esse valor. Você não precisa calcular para depois botar aqui. O próprio MATLAB faz isso para você. Como eu disse bem no começo, o MATLAB é uma grande calculadora. Então, você colocar 2π, se colocar 2π ao quadrado, 2π sobre... Enfim, qualquer valor, qualquer expressão matemática ali, ele vai colocar a resposta para você e vai fazer esse vetorzinho com os valores bem definidos já. Outro comando importante, acho mais importante do que esse, é o seguinte: quando você está querendo declarar um vetor muito grande, é interessante que você faça o seguinte. Por exemplo, eu quero declarar um vetor que vai de 1 até 30, separando os elementos de 1 em 1. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 30. Eu uso 1, 1, 30. O que é isso? O 1, esse primeiro 1 aqui, é o primeiro elemento. Esse segundo 1 aqui é a distância entre dois elementos consecutivos, é o incremento. E o 30 é o último elemento. Ou seja, ele vai me dar um vetor que vai de 1, 2, 3, 4 até 30. Ou seja, primeiro elemento, último elemento e distância entre dois elementos consecutivos. Por exemplo, poderia colocar aqui y é igual a 1, 2, 30. Ele ia pegar os elementos e ter uma distância de 2 para 2 para cada um. 1 para 3, para 5, para 7, para 9. E é bem importante. Ou seja, primeiro elemento, incremento, último elemento. É muito útil quando você está declarando vetores muito grandes. É importante ressaltar também que se você colocar só 1 e 30, por exemplo, ele vai entender automaticamente que o incremento é 1 e vai fazer a mesma coisa que fez no primeiro. Ou seja, se eu quero fazer de 1 até 90, ele vai entender que é 1 ali o incremento, vai me dar todos os valores de 1 até 90. Tanto que aqui no Workspace ele fala que isso não é nada mais que uma matriz de uma linha e 90 colunas. E o vetor nada mais é que uma matriz linha, então é bem importante saber disso. Aqui vem o comando linspace agora. O linspace é um comando que ele nos permite criar um vetor de forma diferenciada. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte: 0 vai do 0 até o π
dividido em 11 partes. O que isso quer dizer? O linspace que ele faz? Ele declara 3 valores. Esse primeiro aqui é o valor inicial, o segundo é o valor final. Esse 11 aqui, ele não é um incremento. Ele é o seguinte, ele vai pegar o valor final, o valor inicial, vai subtrair o valor final do inicial, π menos 0 no caso, e dividir em 11 partes. E vai pegar essa divisão e vai usar isso como incremento. Vou ver se vocês entendem melhor agora. Ele fez um vetor que vai de 0 até π, dividido em 11 partes. Aí vai ter um incremento que vai ser 0.3142, vai somando esse incremento com esse incremento com esse incremento e vai ter isso. Eu não sei se ficou claro, vou fazer um outro exemplo aqui. Eu declarar o vetor U, que vai ser igual a linspace, vai de 0 a 10, ou seja, de 0 a 10 não, vou pegar um outro exemplo aqui, sabe? De 5 até 25, 5 até 35, né, no caso, dividido em 7 partes. Ou seja, o primeiro valor vai ser 5, o valor do primeiro elemento vai ser 5, o valor do último elemento vai ser 35, vai ter 7 partes. Ou seja, vai ser... Vamos ver qual vai ser. 5, 10, 15, 20, 25. Vão ser os múltiplos de 5. Exatamente. E o linspace é útil para isso. Às vezes você quer declarar um vetor, mas você não consegue declarar ele daquela forma usando 2 pontos, como eu disse anteriormente. Então você declara usando o linspace, que é colocar vírgula e ponto final. É importante também lembrar que você pode declarar um vetor, vetor A, vai de 1, de 3 em 3 até o 25, sei lá, até o 30. Vou dar um exemplo. Você pode declarar o vetor, mas ele não necessariamente precisa aparecer aqui para poluir sua janela de comando. Então você coloca ponto e vírgula, que o valor de A vai ficar armazenado aqui no workspace, como eu estou mostrando aqui agora, e não vai aparecer aqui. Você vai armazenar o valor e ficar aqui armazenado para você, que afinal de contas é isso que conta, né? Bom, eu limpei aqui a tela, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre matrizes. Bom, como já disse anteriormente, a gente já estava estudando vetores. Vetores não são nada mais que matrizes de uma linha só. Então, vou falar matrizes, vocês devem saber na álgebra linear, né? Vocês estudaram. A matriz nada mais é que um agrupamento de elementos em linhas e colunas. A gente vai declarar a matriz aqui agora para vocês verem como é que é. Aqui eu criei a matriz C. A matriz C é 1, 2, 3 a primeira linha, 4, 5, 6 a segunda linha, 7, 8, 9 a terceira linha. Como é que eu faço isso? Abro e fecho colchetes, né? Tem que ter aberto e fechado os colchetes. Vocês declaram os elementos separados por vírgula e as linhas separadas por ponto e vírgula. Ou seja, você declara os elementos da primeira linha, ponto e vírgula, os elementos da segunda linha, ponto e vírgula, elemento da terceira linha. Não tem muito segredo quando se trata de matriz. O jeito de declarar é esse, não tem como declarar de outra forma. Assim, você pode declarar matrizes a partir de outros fatores. Por exemplo, se eu declarar o vetor, estou botando em vetor agora. Declaro o vetor A, que é 1, 2, 3, 4, 5. Está declarado. Vou declarar o vetor B, que é igual a 5, 4, 3, 2, 1. E pedir para ele a matriz S. Vai ser igual a ponto e vírgula B. Ele vai me dar uma matriz que tem os dois vetores em seguida. Um vetor na primeira linha e o segundo vetor na segunda linha. Então você pode fazer matriz a partir dos vetores, você pode declarar as matrizes dos elementos, você também pode colocar expressões em cada elemento da matriz, né, como você fez com o vetor antes. Então quero dizer que operar com a matriz é bem tranquilo. Agora eu vou tentar passar para vocês algumas coisas interessantes a respeito das propriedades das matrizes, que vocês têm que saber algumas funçõezinhas básicas para poder utilizar de forma correta. Bom, eu vou declarar essas duas matrizes aqui agora. Uma matriz 3x3 bem simples. Para quê? Para que a gente possa aprender um pouquinho sobre as operações matriciais. Tudo acontece como na álgebra linear. Se eu digo para ele que D é igual a mais B, ele vai somar elemento por elemento como na álgebra linear. Se eu falo que D é igual a A menos B, vou fazer a mesma coisa ali, não tem erro, não tem segredo. Eu quero chamar a atenção para uma operação matricial específica, que é a de multiplicação. Se eu falo que D é igual a vezes B, ele me dá o valor perfeitamente. Só que esse valor não é uma multiplicação linha por linha, assim, elemento por elemento.
é uma multiplicação da linha por coluna, ou seja, é aquela multiplicação matricial que a gente aprendeu lá em álgebra, não pode esquecer disso. Tanto que a comutatividade, que é a propriedade de A vezes B ser igual a B vezes A, ela não vale aqui. Vou dar um exemplo, se eu falo que D, que E é igual a B vezes a matriz vai ser totalmente diferente. Você vê que A vezes B a matriz é essa daqui e B vezes A a matriz é essa daqui. Ou seja, é muito importante você prestar atenção nisso. Que são valores diferentes, é diferente, é uma multiplicação matricial. Se você quiser fazer operações elemento por elemento, tem como. Às vezes é necessário que você faça operações elemento por elemento. Então o que você faz? Essa operação é chamada operações de arraes, que são operações feitas de elementos por elementos, ignorando qualquer tipo de teoria matricial. Eu vou dar um exemplo aqui só, de forma bem básica. Eu vou declarar a matriz F, que vai ser igual a A ponto vezes B. A. Tem que colocar minúsculo, como eu disse anteriormente, senão não vai identificar a matriz A. Fica ponto vezes B. Isso. Ele me dá um outro valor totalmente diferente dos A vezes B vezes A achados anteriormente. Por quê? Porque essa matriz F vai ser a multiplicação elemento por elemento. Linha 1, elemento 1 da matriz A, linha 1, elemento 1 da matriz B. Multiplica, dá 7. Faz isso para cada elemento e vai achar esse valor aqui. Às vezes é interessante a gente saiba disso. Você pode fazer isso para divisão, para potenciação também. Mas resumindo, é interessante saiba que existe esse tipo de operação, porque como eu disse, às vezes é necessário que você fuja um pouco da lógica matricial. Você organiza seus dados em matriz, mas não utilize isso como uma matriz de fato, usando as regras das operações matriciais. Então, bom, é importante levar isso em mente. Essas operações que você faz, você tem que prestar bastante atenção. Você está fazendo a ordem correta, você está fazendo o tipo de operação correta, porque às vezes está com uma matriz muito grande, você faz rapidamente e nem percebe que você notou. Então, não percebe que você errou, né? Então, é importante sempre prestar muita atenção nisso. Então, vou dar continuidade aqui. Eu vou falar um pouco sobre as matrizes, sobre algumas propriedades, algumas funções quando você está tentando manipular uma matriz. Vou dar um exemplo. Já está na matriz A tá declarada, né? Vou perguntar aqui qual é o valor de A. Ele me deu, que essa aqui é a matriz A. Vou até limpar um pouquinho aqui a tela, para ficar mais fácil. Vou pedir A, ele vai me dar, essa aqui é a matriz A. Beleza. Eu tenho a matriz A, o que eu faço com ela? Se eu quero mudar um elemento da matriz, para matriz 3x3, isso aí é tranquilo, eu posso fazer na mão, não vai demorar muito tempo. Mas eu tenho uma matriz muito grande, uma matriz, sei lá, 20x20, e eu quero mudar um elemento dela que eu fiz errado, eu não preciso declarar ela de novo. O que eu faço? Eu posso falar que A, por exemplo, o elemento linha 2, coluna 3, no caso do seu 6 ali, eu quero que na verdade ele seja 800. Ele vai mudar. Ele pegou e substituiu 6 por 800. Ou seja, é uma coisa interessante que você saiba na hora de operar com as matrizes, né? Eu posso dizer também, fazer uma operação do tipo dizendo que A22 é igual a A12 mais A32. Dando um exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai falar que esse elemento aqui, que no caso é o 5, ele vai ser 1, elemento 1, linha 1, coluna 2, aliás, esse é 2. Deixa eu recapitular. Essa função aqui, ó, ela vai me dizer o seguinte: 5 vai ser igual, esse novo elemento aqui, ó, vai substituir esse 5 por um novo elemento. Qual vai ser o valor desse novo elemento? Vai ser linha 1, coluna 2, mais linha 3, coluna 2. 8 vai ser 10. Vai substituir o valor. Tanto que mudou aqui, ó, para 10. Enfim, uma série de operações que você pode fazer na matriz. Você pode, quando você coloca A, parênteses, e a localização ali, ele vai te dar o valor daquele elemento. Então, é importante ter isso em mente também. Tem outras matrizes que são bem conhecidas que a gente pode trabalhar nelas, que é o seguinte: a gente faz o seguinte, tem a matriz de zeros, como eu já disse, quem estudou álgebra deve saber. Matriz de zeros, eu quero uma matriz 8x8 de zeros. Faz zeros, 8. Matriz de zero, matriz quadrada, né? Então matriz 8x8 feita de zeros. Se quer uma matriz S feita de uns, matriz 15x15, ele vai me dar a matriz 15x15 feita de uns.
Então, como já disse, em alguns problemas de engenharia você tem que se depara com a matriz 1 por 1, matriz de zeros. E enfim, é importante saber essas funções. Também tem uma série de outras coisas que você pode fazer. Tem muitas coisas que você pode fazer. Tem como você fazer operações na linhas, trocar de colunas. Eu não vou falar disso tudo, porque como eu disse, tem muita funçãozinha aí. Se eu falar todas as funções, eu vou ficar aqui pra sempre. Mas tem outras funções interessantes que você pode usar. E bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as, como eu já disse, tem várias funções interessantes que você pode usar. E eu vou falar um pouquinho sobre as funções relacionadas a operações matriciais. Que é o que? Transposta, determinante, inversa. Então, por exemplo, eu tenho a matriz A lá já declarada. Se eu quiser a transposta de A, falar que W é igual a transposta de A, ele vai me dar a transposta de A. Ele vai trocar as linhas pelas colunas, que é a definição de matriz transposta. É da álgebra, né? Se eu quiser o determinante de A, ele me dá também. Que é esse valor aqui, 4.704. Se eu quiser a inversa de A, como na primeira aula que eu tentei achar a função inversa é inv de A. Ele vai me dar a função inversa de A. Lembra que na álgebra linear a gente calculava a inversa na mão. Demorava muito tempo, era 20 minutos na prova. Aqui você declara uma matriz, pede a inversa, ele vai nos dar, e isso facilita muito o nosso trabalho. Enfim, tem essas matrizes aí, né? É importante lembrar que se o determinante for zero, a inversa não vai existir, então deve dar algum tipo de erro aqui quando você for apertar o Enter, né? Mas enfim, esse é o basicão sobre matrizes e vetores. Para fechar, vou dar um exemplinho aqui sobre umas alterações de linhas e colunas aí de matrizes, né? Na verdade eu nem ia falar sobre isso, mas enfim, pode ser bem útil, então eu vou falar. Eu vou falar que a matriz, coloquei aquelas duas matrizes de antes declaradas, 3x3, simplonas. Vou falar que a matriz C vai ser igual a matriz A. O que acontece nessa matriz? Eu quero que ela varie, eu quero pegar a primeira linha dela e colocar no lugar da última, e colocar a última no lugar da primeira, inverter, tá? A linha 1, 2, 3, colocar a linha 3, 2, 1, nessa ordem. O que eu faço? Quero começar da 3 e diminuindo de 1 em 1, né? Menos 1 no caso, o incremento, e terminar com a 1. E as colunas quero que mantenha a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Ele vai me dar. O que eu faço? O que aconteceu? A matriz era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Eu peguei a última linha, passei para o último lugar. A segunda linha ficou no segundo lugar, não acabou que não mudou nada. E a terceira linha ficou lá na primeira, ou seja, eu troquei as linhas aí. As colunas se mantiveram as mesmas. Se eu pegar e fazer a mesma coisa aqui, e querer mexer com as colunas também, a gente vai ver que vai aparecer aqui agora. Eu quero pegar e colocar, fazer o mesmo esquema, 3, menos 1 e 1. Mas percebe que ele faz diferente, ele faz a mesma coisa, mas primeiro ele mexe com as linhas, depois ele passa as colunas invertendo, ou seja, essa coluna estava aqui, ó, ele mexeu com as linhas aqui e agora mexeu com as colunas. 7, 4, 1 veio pra cá, 8, 5, 2 ficou no meio, 9, 6, 3 veio pra cá. Ou seja, enfim, mais uma forma de operar com matrizes, né? Bom, enfim, a aula de hoje foi isso, porque espero ter passado um pouco para vocês sobre matrizes e vetores, né? É básico, operação bem básica que a gente vai usar mais no futuro. Na próxima aula vai começar a ficar um pouco mais complicado, né? Que para quem nunca programou na vida vai ficar meio bem pesado. Que eu vou falar um pouco sobre operadores lógicos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de dar o like nos vídeos. Deem sugestões também, tirem dúvidas, a gente já está aceitando, tentando falar mais devagar, tentando ir mais devagar, não passar tanta coisa numa aula só. E é isso, se inscrevam, curtam os vídeos, outras videoaulas, sempre tendo vídeos toda semana. E é isso, galera, tchau.